Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Dirigia-se Jesus à multidão com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminar as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se, em alta voz, as bem-aventuranças que deviam caber a Maria por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra. Mas prestamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça, entre os discípulos sinceros, a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas, a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras, das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o, com boa vontade e entendimento, na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que acima de todas as bem-aventuranças brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Emmanuel. Bom, o Evangelho por Emmanuel, nosso estudo dessa semana, nós vamos comentar através de um texto escrito por Emmanuel e Chico, do Pão Nosso, livro Pão Nosso, capítulo 70, o título é Elogios. Esse texto foi escrito a partir de um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Aqui cita apenas o versículo. Mas ele disse, Jesus, mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Esse texto, Emmanuel deu o título de Elogios, e faz a gente pensar sobre isso, né? Esse momento aqui do Evangelho, essa passagem do Evangelho, foi um momento em que Jesus fazia uma pregação. Imagina, ouvir Jesus falar, imagina o magnetismo daquele momento, imagina como é que estava aquele ambiente naquele momento com as falas de Jesus. E nesse momento em que Jesus falava para uma multidão, uma senhora virou para Jesus e: bem-aventurados os seios que te amamentaram, bem-aventurado o ventre que te trouxe. Olha, ela estava fazendo um elogio, né, a Jesus. Qualquer pessoa ficaria feliz com o elogio e ia agradecer, né? Mas ela estava fazendo um elogio a Jesus e um elogio a Maria. Mas nem Jesus e nem Maria vieram com essa finalidade, né, de receber elogios. Quando Jesus disse: meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra, o que Jesus estava dizendo? Eu não vim para buscar fama, eu não vim para buscar dinheiro, eu não vim para buscar elogio, eu não vim para vaidade, eu não vim para orgulho, eu estou em comunhão com o Pai. Eu vim, o meu alimento, quer dizer, eu me alimento disso, a finalidade minha é essa, a minha passagem por aqui tem um sentido. Qual é o sentido? Fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. E esse fazer a vontade do Pai não é fazer a vontade de alguém.
fazer a vontade do Pai, para quem está em comunhão com o Pai, é viver exclusivamente no amor. É viver sem essas imperfeições, sem a vaidade, sem o egoísmo, sem o orgulho, sem nada disso que faz o homem se perder. Então parece até que Jesus foi um pouco grosseiro, né? A mulher estava enfeitiçada, inebriada pelas palavras bonitas de Jesus, e o que ela achou na cabeça, ela, em vez de refletir e mudar de sua vida, em vez dela refletir na mensagem, nossa, que mensagem bonita, eu vou fazer isso, eu vou viver isso, ela se apegar nas orientações, ela se apegou em quê? No útero e no ventre de quem trouxe essa pessoa que estava passando as orientações. Olha só, sabe aquela história de trocar o mensageiro pela mensagem? Né? Jesus é o mensageiro, perfeito. Né? Maria foi o útero que trouxe esse mensageiro, perfeito. Maria amamentou esse mensageiro, perfeito. José, junto com Maria, trouxeram para o mundo encarnado esse mensageiro, perfeito. Mas qual a grande finalidade do mensageiro? José passou no mundo, como diz o Emmanuel, no silêncio de Deus. Nem aparece o nome direito de José na história. Por quê? Porque ele também veio cumprir seu papel na história. Né? Fazia a vontade do Pai e cumpria a sua obra. Ele tinha um papel em tudo isso, um papel silencioso, difícil de compreender. Como é que um papel de quem traz Jesus, ajuda na educação de Jesus, é um papel que não aparece, tão simples. Passou no anonimato na história. Emmanuel fala, passou no silêncio de Deus. Por quê? Porque esses grandes entendem o que é se diminuir para que o Cristo cresça, o que é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Agora, nós, orgulhosos, vaidosos, prepotentes, toda a chance que a gente tem de crescer a nós mesmos, a gente quer. E muitas vezes esses elogios não são elogios ao trabalho, são elogios pessoais, são elogios às pessoas. E serve para alimento da vaidade das pessoas, serve de alimento ao egoísmo, serve de alimento ao orgulho. Mas esses grandes não se alimentavam disso, porque o alimento deles era fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Então elogiar Jesus não tem sentido, porque você vai falar da perfeição de Jesus para ele vai falar para você, tá, e aí, o que eu falei? O que você está fazendo do que eu falei? Aliás, ele falou isso numa oportunidade. Todo mundo, Senhor, 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 mestre, e ele falou, escuta, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu estou falando? Quer dizer, por que vocês ficam idolatrando o mensageiro e não prestam atenção na mensagem? A questão aqui não é o mensageiro. A questão aqui é a mensagem. O mensageiro trouxe uma mensagem. Presta atenção na mensagem, e a mensagem não é só para ser escutada, para ser ouvida. A mensagem é para ser vivida. Então, ao longo da nossa história, é da nossa natureza, com essas imperfeições que nós trazemos, da vaidade e orgulho e etc., nós misturamos tudo. E Jesus não perdia oportunidade para trazer lições. Parecia até que, né, quando a mulher fala isso, ele fala, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então o que ele está dizendo? Olha, esqueça, porque não é a questão aqui agora, que o seio que me amamentou é bem-aventurado, que o útero que me trouxe é bem-aventurado, porque isso a gente já sabe. Porque foi escolhido exatamente por isso. Salve Maria, né? O Senhor é contigo. Porque ela já foi escolhida por isso, ela já é uma bem-aventurada. E Jesus também. Agora, todo esse processo de Jesus, de Maria, de José, foi para quê? Para trazer uma mensagem. A trazer uma mensagem para que quem escutasse essa mensagem também pudesse ser bem-aventurado. Mas se eu desvio a atenção da mensagem para me focar na idolatria ao mensageiro, eu não vou agradar o mensageiro,
e não vou compreender e apreender a mensagem. Olha que lição que Jesus trouxe, né? Por isso Emmanuel começa no texto assim, né? A primeira parte do texto ele conta a história que uma senhora magnetizada fala em voz alta, né? Das bem-aventuranças de Maria, né? E aí Emmanuel começa a dizer: mas prestamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, Emmanuel está dizendo que Jesus tinha uma perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada. Que consequências infelizes? A mensagem ficar segundo plano, a mensagem ficar negligenciada, a mensagem ficar apagada, a mensagem ficar esquecida. E o que aconteceu ao longo desses 2 últimos 1000 anos? A gente ficou pregando Jesus na parede, a gente ficou criando cartazes, criando coisas, falando de Jesus, e falando de Jesus, Jesus é isso, Jesus é aquilo, meu Jesus, Jesus, Jesus. E a mensagem? Isso aconteceu. Então, antes, bem-aventurados aqueles que ouvem e praticam. Ele não falou bem-aventurados aqueles que me louvam. Ele não falou bem-aventurados aqueles que fazem penitências em meu nome. Ele não falou, né? A gente inverte um pouco as coisas. Então Jesus tinha essa perfeita compreensão. O que dava essa perfeita compreensão a Jesus? O sentido que ele tinha da sua missão, a comunhão que ele estava com o Pai. Porque ele não tinha vaidade, ele não tinha pretensão, né? Ele não tinha ego para ser massageado, né? Ele tinha essa perfeita compreensão, porque a imperfeita compreensão é o que traria a vaidade, que traria o orgulho, né? E ia sufocar a mensagem, ia subverter a mensagem. Então Jesus, compreendendo perfeitamente as consequências infelizes dessa atitude da mulher, impensada, porque ela não pensou. Porque se ela tivesse pensado, ela teria dito alguma coisa da mensagem. Que mensagem linda, vamos seguir essa mensagem. Me ajuda a cumprir essa mensagem, me ajuda a fazer isso que você está falando. Mas não, ela desviou da mensagem. Mas tem uma coisa sutil nisso aí. Porque a nossa natureza humana faz muito isso. A gente escapa do que é mais difícil e quer mostrar o que é mais fácil. É muito mais fácil eu falar bem-aventurado o ventre que te trouxe, bem-aventurado o seio que te amamentou, do que eu seguir a mensagem de Jesus, que a mensagem dele é difícil. A mensagem dele não é para qualquer um. Então eu quero agradar, eu quero dizer qualquer coisa, eu falo do mensageiro, vou endeusar o mensageiro, né? Aí Emmanuel continua no texto, né? Jesus, nessa perfeita compreensão das consequências que trariam isso para o seu serviço, qual era a atividade de Jesus? Ele se alimentava de quê? Meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Então, sentir a vaidade, ser endeusado, não era a vontade do Pai. E cumprir a obra não era endeusar o seio e o ventre que o trouxe. Não era essa a questão. Essa não era a vontade do Pai. A vontade do Pai era cumprir a sua obra. E como a vontade do Pai é cumprir a sua obra, muito mais importante do que louvar o mensageiro é louvar e seguir e cumprir a mensagem. E a gente vive muito com essa confusão de mensageiro e mensagem. Isso a gente faz com os ídolos, de maneira geral. Os religiosos, os profetas, os grandes médiums, grandes nomes religiosos ou não, a gente começa a endeusar as pessoas. E a obra fica em segundo plano. A obra dos grandes é a finalidade. A grande finalidade é a obra. Por isso Jesus disse, antes, bem-aventurados os que ouvem e que praticam. Há quantos anos o Evangelho de Jesus e essas mensagens são pregadas? Mesmo antes de Jesus. E por que a gente grava o nome dessas pessoas,
cria anjos, cria santos, e a mensagem, né, não fica na nossa vida. Teve um caso com Paulo de Tarso, que também já tinha aprendido que a vaidade não ia levar a lugar nenhum. Ele estava andando, fazendo as pregações evangélicas com Barnabé, e eles viviam de cidade em cidade fazendo as pregações, e apanhavam em uma, levavam pedrada em outra, saíram corrido em outras. Essa luta de levar o evangelho que Paulo travou. Ora com Timóteo, ora com Tito, ora com Barnabé. Nesse caso eles estavam em Listra, e o Paulo estava com Barnabé. E eles curaram um deficiente que não caminhava, nasceu sem possibilidade de caminhar, sempre. E o Paulo, num processo lá, ele fez a cura dessa pessoa. E todo mundo lá em Listra ficou querendo endeusar Paulo. Nossa! Paulo estava trazendo uma mensagem de Jesus, e curou em nome de Jesus, e curou em nome da mensagem. E o que aconteceu? Ninguém prestou atenção na mensagem de Paulo e de Barnabé. Como eles eram politeístas, eles começaram a falar que Paulo era um Deus e que Barnabé era outro Deus. Quer dizer, criaram deuses. E Paulo ficou gritando: varões, senhores, nós não somos deuses, nós somos homens falíveis como vocês. Olha que luta de Paulo. Imagina se a gente chega numa cidade dessa e faz qualquer coisa e as pessoas começam a endeusar a gente. O que a gente faria? A gente ia usufruir dessa possibilidade de ser comparado a um Deus. Não, que isso? Não, nem tanto, né? Porque a gente gosta disso. E a gente ia tirar proveito dessa situação. A gente vê muitos aí tirando proveito da distorção da compreensão. Isso é uma distorção da compreensão. E Paulo o Emmanuel está tentando dizer nesse texto que o elogio é um dos caminhos para a distorção da compreensão, especialmente quando o elogio é pessoal, quando o elogio é a pessoa. E no decorrer do texto ele toca nesse assunto, né? A gente tem vários e vários exemplos na história de líderes que começam a ser endeusados. Aí eles passam a ser mais importantes do que a mensagem. Qualquer líder que começa a achar que é mais importante do que a mensagem, tem alguma coisa errada por aí, tem um falso profeta por aí. Porque o líder verdadeiro que traz a mensagem de Cristo, o que ele busca não é ele ser a estrela, ele não busca o elogio, ele não busca a vaidade, ele não busca o orgulho, ele busca fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra, que é o que Jesus falou. E não é o que a gente está acostumado a ver. A gente vê as pessoas começando, e logo quando começam a fazer um pouco de sucesso com algumas coisas, começam a se comportar de maneiras diferentes. Começam a se endeusar, começam a querer elogios, querer tratamentos diferentes. Qual o tratamento diferente que Jesus exigiu? Qual o tratamento diferente que os apóstolos queriam quando chegavam numa cidade? Eles não tinham lugar para dormir, não tinham o que comer. Eles chegavam só com a palavra. Não exigiam nada. Olha a humildade de Jesus. Já pensou? Chegando ao mundo por uma manjedoura e vivendo no mundo como ele viveu. Olha que exemplo. O que era isso? Meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. E por que me chamam Senhor, Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? E por que vivem pregando, e por que vivem falando o meu nome, toda hora falando o meu nome, e não conseguem fazer aquilo que eu ensinei há 2000 anos? E tem 2000 anos que falam o meu nome e depois se apropriaram do meu nome. Tem denominações religiosas que se apropriaram do nome. Então Jesus é propriedade de algumas denominações. Só é salvo aqui, só é isso, aquilo, só é isso, aquilo. Olha como a gente distorce tudo. Né? Não é essa a questão, ninguém está disputando nada. Não tem competição aqui. Ao contrário, tem fraternidade. No texto, Emmanuel continua, né?
o Jesus, na perfeita compreensão do erro da mulher, né, que podia trazer consequências infelizes com esse elogio impensado dela, né, ele responde: antes de tudo serão bem-aventurados aqueles que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. Então, quem são os bem-aventurados? São os que conseguiram ouvir as revelações, são aqueles que conseguiram ouvir os ensinamentos e conseguiram, além de ouvir, viver esses ensinamentos. Então, muda tudo. A nossa lógica ao longo da história, a nossa lógica ao longo do tempo, muda. Basta a gente acordar para um detalhe tão sutil, né? Aí o Emmanuel volta no texto. A passagem constitui esclarecimento vivo. É um esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas, a sufocar-lhes propósitos e esperanças. É a história de louvar as qualidades do mensageiro, esquecendo a mensagem, né? A campanha do elogio contra o elogio pessoal. Olha como ele colocou, ninguém é contrário ao estímulo, a uma espécie de elogio, a um bom trabalho, né? Mas ao elogio pessoal, você sai do fato e cai na pessoa, né? Então não é o trabalho que eu fiz que foi um trabalho bem feito, sou eu, porque tudo que eu faço é perfeito, porque tudo que eu faço é melhor, porque tudo que eu faço é mais bonito. Aí não é elogio, aí é o alimento ao orgulho, aí é o alimento à vaidade. Então é muito sutil isso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que é um estímulo, alguém que está saindo de uma situação difícil, que está aí suando para cometer atos mais nobres, com mais virtudes, a gente percebe esse esforço, a gente estimula. É importante estimular o esforço na caminhada do bem. Mas quando parte para o campo pessoal, para a gente diferenciar a pessoa como o bom, o perfeito, o correto, o isso ou aquilo, a gente começa a trocar a mensagem pelo mensageiro. Aí a gente vai cultuar os mensageiros e esquecer as mensagens. Isso é a cara da nossa história. Nós cultuamos pessoas, nós cultuamos personalidades. Enquanto a gente tem um monte de aprendizados e ensinamentos aí para a gente aprender, a gente fica cultuando. Isso acontece em todo o campo. Em todo o campo. Aí no último parágrafo do texto, o Emmanuel diz: se você admira algum companheiro que você enxerga como um bom trabalhador, não o perturbe com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. O mundo já aprendeu o resultado da lisonja. O mundo político tem isso, o mundo comercial tem isso, o mundo dos interesses em geral tem isso. Quando a pessoa está interessada em alguma coisa de alguém, vai lisonjear a pessoa. Nossa, como você está bem hoje, como você está bonito. Não estou dizendo que toda vez que alguém fala que alguém está bem, não sei o quê, tem a intenção, não é isso. Eu estou dizendo que os vendedores sabem agradar. Os vendedores de qualquer coisa. Os vendedores da fé, os vendedores do voto, os vendedores de ilusão, todos esses vendedores, eles sabem a maneira de chegar. Chegam cultuando e cultivando a lisonja no outro. Por quê? Porque ao longo da história já foi percebido essa característica de vaidade, de orgulho da natureza humana. Então você já desarma a pessoa. A pessoa vai comprar uma roupa, nossa, você está bem, essa roupa ficou muito bem em você, não sei o quê. Quer dizer, são muitas mentiras, são muitas palavras vazias, né? Frases superficiais para lisonjear, para agradar e cumprir aquilo que eu estou interessado. Isso é exatamente o contrário do Evangelho. Essa lisonja não faz bem a ninguém. Esse é o tipo de elogio que não faz bem a ninguém. Eu pego uma pessoa vaidosa
um homem, uma mulher, e que está cheio de problema com a idade. Nossa, como você está jovem, nossa, como você, não parece que você tem a idade que tem. Em seguida, eu já vou atrás de defender os meus interesses. Olha como é isso. Olha na fé, olha na política. Na política, então, nem se fala. O político, né, vai chegando e como é que tá? E seu pai é meu querido, e sua mãe é minha querida, e como é que tá isso, e como é que tá aquilo? Ele começa, nossa, são pessoas muito boas, não sei o que é muito bom, tá jogando essas frases superficiais. E a gente ainda acredita nessas frases superficiais. E aqui eu não estou condenando especificamente o campo político, porque eu não estou falando só dele. No campo religioso também. No campo comercial também. No campo empresarial, para todo lado. Para todo lado. Né? E aí, isso vira uma coisa complicada, distorce toda a relação humana. Né? Isso vai distorcendo. Então o Emmanuel diz, não perturbe essa pessoa, que se ela está bem, não enche ela de vaidade, não alimente o orgulho dela, né? Com frases superficiais, né? Alimentando essa lisonja. Ajuda essa pessoa com boa vontade, com entendimento, na execução do ministério que lhe compete. Ajuda essa pessoa a fazer o trabalho que ela está fazendo. Se ela está fazendo um trabalho bom, não vai enaltecer a vaidade dela, não vai enaltecer o orgulho dela. Ajuda no trabalho, porque ajudando no trabalho está ajudando na mensagem. Não está ajudando a alimentar o mensageiro. É como se os discípulos, em vez de pregar o Evangelho, fossem pregar o culto a Jesus. Não foi, o cristianismo não é o culto à figura de Jesus. O cristianismo é o cuidado com o aprendizado das mensagens trazidas por Jesus. E tem gente que confunde, achar que o culto a Jesus é purificação. É um culto a quê? Um culto a um corpo que você nem sabe onde é que está, nem encontrou, a uma imagem que ninguém nem sabe qual é exatamente, que alguns falam uma mensagem assim, Jesus já foi louro de olhos azuis, já foi mais moreno, já foi isso, já foi aquilo. Tem algumas características que os historiadores conhecem, que a pesquisa científica mostra, mas não tem nem a imagem exata, não tem nem o corpo para você cultuar, mas tem uma mensagem que foi deixada. E é essa mensagem que foi deixada, não para a gente só cultuar também, para viver repetindo a mensagem, é para vivenciar essa mensagem. Né? Então ajuda essa pessoa com boa vontade, com entendimento, na execução do trabalho dela. Sem te esqueceres de que acima de todas as bem-aventuranças, acima de todas as frases, né, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor. Acima dessas frases ditas, brilham os dons. Que dom? Daquele que consegue distinguir, daquele que consegue perceber e ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então ouvir essa palavra de Jesus é praticar. Então se ouvir a palavra de Jesus é praticar, eu posso praticar isso em qualquer lugar. Eu posso praticar isso em qualquer instituição. Porque o ensinamento é universal. É atemporal, serve para todos, em qualquer tempo. Essa é a mensagem. E eu fico cultuando o mensageiro e pegando esse mensageiro e dando proprietários para esse mensageiro. Tal denominação fala isso, tal fala aquilo, o Jesus é esse, o Jesus é aquele, mas é a mensagem. Acima de todas as bem-aventuranças brilham os divinos dons de quem? Daqueles que ouvem e colocam em prática. Então colocar essa mensagem em prática é realmente de quem ouviu a mensagem, de quem entendeu qual era a função de Jesus. Então, qual foi a intenção de uma reencarnação de um espírito como Jesus aqui no planeta Terra? Para a gente ficar cultuando uma imagem, uma fotografia, ou para a gente ouvir uma mensagem extremamente rica,
uma mensagem extremamente transformadora, uma mensagem extremamente libertadora. Então, se eu não estou atento à mensagem, e se essa mensagem não está me libertando, olha a palavra, libertando, porque tem mensagem que escraviza. Tem lugares aí trazendo mensagens escravizantes. E a mensagem de Jesus é libertadora. Então tem que me libertar. É complicado isso. E não tem o culto a mensageiro, não tem o culto à pessoa. Nem a Deus. O que é Deus? Quem é Deus para a gente ficar, né? A gente não alcança. É essa poeira divina, cósmica, é esse vento maravilhoso de amor, né? É essa energia que a gente não consegue, né? Mas que Jesus estava em comunhão com ela. E como é que eu vou entrar em comunhão com essa energia? Aprendendo a praticar a mensagem. Então não dá mais para a gente se enganar. Não dá mais para eu despistar a dificuldade que eu tenho de sentir a mensagem com a mentira e a hipocrisia de mostrar o mensageiro. Muita gente que vive exibindo o mensageiro não consegue viver a mensagem. Uma coisa não exclui a outra, mas muita gente se esquiva, se furta, foge da mensagem para cultuar o mensageiro, só que muita gente faz isso na boa fé, inclusive, acreditando que está fazendo alguma coisa. Só que vai ter uma grande desilusão, uma grande decepção, quando sair dessa ilusão de que cultuar um mensageiro significa viver a mensagem. E não tem outro caminho. É viver essa mensagem. E viver uma mensagem simples, acessível a todos. Essa mensagem não é a mensagem intelectualizada que só serve para uma elite. A mensagem de Jesus não é elitizada. A mensagem de Jesus não é intelectualizada. Claro, precisa de conhecimento, precisa de discernimento, precisa de sentimento, precisa de pensamento, de fé raciocinada, que se não tiver nada disso, não liberta. Precisa libertar dos preconceitos, precisa libertar, né, dessas amarras todas que nós construímos ao longo do tempo e que construíram em nós ao longo do tempo.